Conosco está o analista de riscos aeronáuticos e professor da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Belo. Bom dia, professor. Bom dia, Heródoto. Professor, depois dessas questões que o senhor ouviu levantadas aí pela nossa reportagem, qual é o nível de segurança ou insegurança que uma situação dessa pode trazer, hein? Bom, a gente está num nível de segurança que é o mesmo que foi observado no caos aéreo durante o ano passado, final do retrasado também. Não melhorou? Não acho que melhorou nada. O que a gente passou a perceber foi uma maquiagem, ou seja, a ANAC, que deveria estimular a concorrência, aumentar a segurança, aumentar o número de empresas que operam nesse setor, estimular que isso acontecesse, não faz nada disso. Isso é o que foi descortinado aí com as denúncias da Denise Abreu, e isso foi falado em inúmeras reportagens que nós fizemos, que o seu programa fez no ano passado, isso apareceu, não mudou nada. O que a gente não está observando são as pessoas nos aeroportos, né, dormindo em saguão, etc. Por que isso aconteceu? Porque aumentaram o preço das passagens aéreas, diminuiu um pouco com isso a demanda, diminuíram as cidades atendidas pelos aviões. Foi essa a reforma da malha que a ANAC fez após a saída do Zoanave. E também, ao longo do ano, deu tempo das empresas aumentarem um pouco o número de aviões que elas têm. Agora, na infraestrutura do setor, seja em aeroportos, ou seja com os controladores em radares, isso não mudou absolutamente nada. Eu também discordo da observação feita pela aeronáutica de que os controladores falam inglês técnico, que tem razoável. Isso não existe. Ou o sujeito aprende a falar inglês ou não sabe falar inglês. O inglês macarrônico não resolve o problema, porque se tiver que sair daquele script decorado, ele não vai conseguir se comunicar. Então, e inglês também não é uma coisa que você ensina em 2 meses para a pessoa, ou cursinhos curtos. Entendeu? Então, isso. E não é só isso, não é só o inglês o problema. Eles também têm dificuldade para trabalhar sem o radar. Há 20 anos atrás, um operador, além de ganhar um salário razoável que justificasse o conhecimento que ele deve ter, ele sabia falar inglês, e o controlador também tinha capacidade de saber exatamente quais são os aviões. Pelo prefixo do avião, ele já sabia que tipo de avião era, qual era a marca do avião, qual era a altitude que ele conseguia voar, quanto tempo ele voava, qual era o tanque de combustível que ele tinha, a distância que ele conseguia percorrer, velocidade, etc. E com um papel quadriculado, ele conseguia controlar 14 aeronaves plotando pontos num papel com uma régua e um lápis. Era muito simples fazer isso, pela radiofonia, porque ele tem 2 sistemas para controlar o espaço aéreo. O primário e o secundário, ou seja, ele pode operar por radar, mas se por acaso acontecer alguma emergência, ele também tem como controlar pela radiofonia. Através de rádio, ele se comunicando com o avião, ele consegue, num papel com mapa, ele fazer controlar onde estão os aviões, em que momento eles vão se cruzar, qual é a altitude que eles deveriam estar, etc. E eles também são fracos nisso. Sei. Professor Gustavo, é possível dizer que a situação hoje, o risco hoje na aviação brasileira, é o mesmo da época que aconteceu o acidente da Gol com o Legacy? A gente continua com os mesmos problemas. Não vimos mudança nenhuma. Estruturalmente falando, até porque são investimentos que devem ser feitos e o retorno não é em curto prazo. Entendo. Então, a situação é uma situação... Bom, posso dizer então que o caos aéreo continua? Na minha opinião, sim. A única diferença que se observa é que não tem tantos problemas nos aeroportos. Agora, tem que se lembrar que o caos aéreo não se limita a problemas de pessoas nos saguões e atrasos e cancelamentos, que, aliás, os atrasos e cancelamentos continuam, não no grau que a gente observava. Mas, por exemplo, o aumento do petróleo, a Petrobras não aumenta a gasolina para os automóveis, mas tem aumentado sucessivamente o querosene da aviação e a gasolina da aviação. Isso já é uma pressão externa sobre os custos das empresas aéreas. As empresas regionais não têm recebido nenhum apoio do BNDES, do governo, etc.
A única coisa que vem acontecendo, a única mudança de cenário, foi que as duas grandes empresas começaram a investir no capital social de duas empresas aéreas regionais. Ou seja, eles estão comprando empresas aéreas regionais e continuam fazendo uma concorrência predatória com as menores. Então, o duopólio ele está tendo características um pouco diferentes do que tinha antes. E a gente vai ficar com duas empresas aéreas dominando o mercado. Tem uma pressão de custos forte com o petróleo. Os seguros, até o terceiro maior custo de uma empresa dessa são os seguros. Com a privatização do IRB, com a abertura do mercado de resseguros, o IRB agora trabalha no mercado aberto. E os preços de seguros das empresas aéreas, aquelas que não têm um gerenciamento de risco adequado, que têm um índice de sinistralidade alta, estão com dificuldade de renovar os seus seguros. Os seguros estão subindo de preço para essas empresas. Antes o IRB fazia uma proteção para o mercado interno. Agora não, a gente vai trabalhar no mercado globalizado, no mercado aberto. Então isso também está aumentando o impacto de custos nessas empresas. Enfim, a gente tem muita pressão e não tem um apoio do governo para controlar esse oligopólio que se observa. Isso é a característica do caos que estava instalado ano passado. Não mudou absolutamente nada. Entendo. Professor Gustavo Mello, muito obrigado pela sua participação conosco. O professor Gustavo Mello é analista de riscos aeronáuticos e professor da Universidade Federal Fluminense, comentando a situação da aviação brasileira, que, segundo ele, não melhorou em nada. Né? A situação de infraestrutura continua sendo exatamente a mesma, em que pese ter diminuído, pelas razões que ele também explicou aqui, a quantidade de pessoas nos aeroportos. Aliás, outro dia nós ficamos sabendo que o aeroporto de Porto Alegre estava fechado porque não tinha um equipamento básico chamado ILS, que é um equipamento com o qual você consegue pousar com menos visibilidade. Né? E tem várias categorias de ILS. Tem tem o 2, etc., como tem, por exemplo, nos aeroportos mais avançados do mundo. E era por esse motivo que Porto Alegre ficou fechado. Não era por causa do mau tempo, é porque o mau tempo não tinha um equipamento adequado. Né? E ficaram lá, sei lá, centenas de pessoas no aeroporto, teve manifestação, teve até ameaça de briga por causa disso. Bom, aí está, portanto, também a opinião e a análise feita por um especialista em risco aeronáutico. Nós vamos para o intervalo e já a gente volta aqui com outro.